Então, por exemplo, meu primeiro jejum de 40 dias foi em 2018. Foi quando eu tive uma clareza que Deus me chamou para isso. Cara, foi uma crise. No final, os amigos... E aí? Os amigos... E aí é tipo assim, você sentiu o perfume dos anjos, viu o coro celestial, como foi? Minha resposta para os caras, eu estou em crise. Quer dizer, por que crise? Quer dizer, gente, vocês sabem, os amigos sabem, eu sou um colérico. Tem muita gente que não convive tão perto, não sabe a luta para eu manter a irritação, para eu me dominar, para eu não falar atravessado, porque eu sou barraqueiro por natureza. Então, eu falei, gente, durante 40 dias, nada e ninguém me irrita. Cara, era um negócio tão forte que minha mulher é um doce de pessoa. Ela várias vezes parava na minha frente e ficava tirando onda. Ela dizia, quem é você? Quem tá aí? O que você fez com meu marido? Tipo assim, que homem manso é esse? Ela dizia, você tá tão calmo. Eu dizia, amor, você não imagina por dentro. Aí os caras falaram, mas não foi bom? Eu falei, bom foi pouco, foi maravilhoso. Os caras falaram, mas por que a crise? Eu falei, a crise porque acabou com a minha desculpa. Porque a vida inteira eu dizia, temperamento. Só, cara, a parte boa de liderança que todo colérico tem, estava lá no jejum purificado pela oração. O que não aparecia era ruim. 40 dias sem comer, só água, sem entretenimento, só com Bíblia e oração. Cara, a carne perde a força, o centro de gravidade muda. Eu digo que para quem o centro de gravidade da Terra puxa para baixo, o do céu para cima, buscar a expressão do alto. Cara, você começa a quebrar essa força, é tipo o astronauta que está saindo aqui da órbita e vai para o lugar que essa gravidade influencia e você está solto. Então, cara, as pessoas têm dificuldade de te ofender. O coração fica blindado contra a ofensa. É uma coisa impressionante, né? As coisas materiais pedem o valor de uma forma absurda. Não precisa ser só o prolongado. O prolongado, você sente a pancada uma vez. Mas o recorrente, o contínuo, você sente que essas mudanças estão acontecendo. Então, enquanto eu estou quebrando a força e o controle da carne, aumentando minha percepção para desfrutar Deus, provocando resultados sobrenaturais, no meu caso, com todo o mapeamento que a gente vem fazendo dos exames. Eu antes desse jejum que eu estou agora, meu médico pediu 71 tipos de exame de sangue diferente, fora os outros, que eu não estou falando de exame de sangue. Aí entra, né, urina, ultrassonografia completa, vamos avaliar a gordura no fluxo, bioimpedância. Né? Eu termino 40 dias com ganho de massa muscular, não com perda. Está tomando proteína. Não, se tomar, não muda nada, porque toma muito pouco. Tem jejuns que às vezes a gente, não, vamos ter um caldo ali e alguns suplementos. Tem outros, como o meu primeiro começo agora, que não tem nem suplemento, nem vitamina, nem nada. Porque, cara, a resposta do corpo é impressionante. Então, assim, eu tenho hoje níveis de saúde que eu nunca tive. Com 50, eu tô com índices saudáveis que eu não tinha aos 30, não tinha aos 40. Né? Agora, para mim, isso é um bom efeito colateral. Sim. Não é o meu propósito, mas é um bom efeito colateral. Mas, assim, o relacionamento com Deus. Né? Agora, nós não podemos mistificá-lo. O jejum não é barganha. Porque a maioria já não jejua. Dos poucos, a cultura maior sempre teve no meio pentecostal. Mas no meio pentecostal, que era o que dava o exemplo, o entendimento estava um pouco equivocado. Porque muita gente tem que pagar preço. Né? É a ideia de sacrifício. Então, é quase assim, eu fiz por merecer. Isso violenta a graça. E na graça a gente acessa as coisas pela fé. Então, eu gosto da definição de John Wesley, tanto sobre oração como jejum, dizia um meio de fé. E Romanos 5,2 diz que a fé é o acesso à graça. Então, assim, não é troca, mas é inegável o poder que ele tem de remover os obstáculos que te atrapalham e criar sensibilidade até para o fluir da fé. Porque a fé é do coração e do espírito, ela não é da carne. Quando eu estou matando a carne, eu estou removendo o entulho. Cara, é impressionante. Jesus relacionou, né, o não expulsar um demônio com falta de jejum, mas com incredulidade. Até eu ia te perguntar isso. O que o jejum tem a ver com fé e incredulidade? Um dia eu estava num restaurante com um grupo de pastores e eu pedi para o garçom. Os caras, não, você vai para o hotel, pelo amor de Deus, você não está comendo. Eu falei, gente, eu vou para a churrascaria, em jejum longo, acompanho a turma. Eu falo para eles, eu quero a conversa, eu quero a comunhão, nós vamos falar de Bíblia, não quero perder isso, não me deixe de fora. Eu já não estou comendo, vocês querem me tirar da comunhão? Outro alimento. Aí eu brinquei com eles, falei, hoje vai ser um banquete, água com gás, com limão. A turma riu. Eu pedi o garçom trouxe um copo tão grande de limão, que não é comum, não, mas traz um limãozinho. Eu olhei a quantidade e falei, eu acho que ele enganou e trouxe uma limonada. Então, desconfiado, porque assim, no jejum prolongado que você foge é qualquer coisa, tem açúcar, glicose, porque se quebrar a cetose, você tem fome de novo. Certo? Se der tempo, a gente volta a falar disso. Eu peguei e provei. Quando eu dei um golinho, doce.
Chamei ele, falei, amigo, você me entendeu errado. Eu não queria limonada, eu queria o limão. Ele falou, não, mas isso aí é só o suco de limão. Eu falei, não, isso aqui é limonada, tá doce. Ele falou, impossível. E eu vi o cara da cozinha espremer um monte de limão aí. Aí eu falei, tô doido. Provei de novo, doce. Eu falei, não, tá doce, ele não pode. Aí o pastor que tá na minha frente passou a mão no copo, deixa eu ver isso. Quando ele deu o gole, foi uma cara de azedo. Falou, pelo amor de Deus, Subir, esse é limão puro, onde que você tá sentindo? Eu pensei, eu tô doido. Eu provei a terceira vez, doce. Ele provou de novo, azedo. Todo mundo na mesa quis provar, quase que não sobrou limão. Eu demorei para lembrar. Falei, cara, é o jejum. Eu estava percebendo a frutose do limão, que ninguém mais conseguia perceber. Né? Então, qual é o ponto? Eu falei para esse pastor, eu falei, amigo, espiritualmente eu sinto que o jejum tem feito por mim o que ele faz pelo meu paladar. Então, tem hora que eu estou lendo a Bíblia, e às vezes é difícil falar isso, tem que emocionar. Eu fico olhando e dizendo, isso aqui sempre foi doce desse jeito, e eu é que não percebia. Os momentos de oração, adoração, fala, cara, quantas décadas servindo a Deus, será bom desse jeito, e eu é que não percebia. Então, um dia eu estava em outro restaurante, também só acompanhando a turma, no mesmo jejum, e na hora da sobremesa, pega uma salada de fruta. E daqui a pouco o cara começa a jogar leite condensado em cima. Douglas, eu queria voar no pescoço do cara, eu queria gritar, você não precisa disso. Para quem o limão tá doce, imagina as outras frutas. Eu mesmo lembrei, falei, quantas vezes eu fiz a mesma coisa que ele? Porque eu estava tão intoxicado de açúcar, que é uma coisa que eu quase não consumo hoje, que eu não percebia mais o doce da fruta. Agora, o curioso é quando você fica um tempo sem o açúcar, cara, é absurdamente doce as frutas. Então, eu falei para ele, falei, pastor, algo que eu tenho entendido sobre o jejum, se a gente não tirar o leite condensado de alguns prazeres inferiores, nós não vamos voltar à percepção daquilo que é o verdadeiro doce criado por Deus. Isso aqui é uma coisa que a gente imita aquela, substitui aquela, ao que Deus fez está do lado de cá. Né? Então, assim, esse entendimento, para mim, tem sido a base. Sim. Os caras falam assim, fala mais de experiência. Eu digo, olha, eu posso contar a experiência, mas lá atrás eu comecei porque eu queria ter a experiência dos outros. Sim. E era frustrante, porque você não tem a dos outros, você tem as suas. E um jejum não repete a outra, são diferentes. Mas, ao mesmo tempo que eu também digo, olha, eu fui encorajado, eu posso encorajar, eu digo para as pessoas, isso aí é efeito colateral. Tá. Cara, o relacionamento com Deus top. Aí uma das coisas, não é só perceber ele aqui, é o nível de mortificação da carne. Porque qual o propósito do jejum? Né? Aliás, a essência da obra santificadora é fazer e morrer a natureza terrena. Então, Paulo diz, inclinou para o espírito vida, inclinou para a carne e morte. Aí, às vezes, a gente pensa, não, eu só não inclino para a carne, inclino para a carne. Não, enquanto eu inclino para a carne, ainda mato e saboto a outra. É por isso que a oração, normalmente, ela é irmã gêmea do jejum. Uma me levanta a percepção espiritual, enquanto a outra derruba o que atrapalha a percepção. Você está atacando os dois lados. Eu promovo o que é bom e eu derrubo o que é ruim.